Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Chegando à tua casa, na minha casa. Oração, orando com Jesus, oração da libertação. Sexta-feira abençoada. Oração da libertação. Ontem, irmãos, não deu tempo de eu fazer a gravação, porque ontem eu saí cedo para levar a esposa no médico. Sempre a gente faz as gravações de manhã, bem de manhã mesmo. E aí foi uma correria, tinha que ser bem cedo, mas bem cedo. E aí não teve como. Mas hoje eu quero te convidar para entrar na oração da libertação. E em seguida, semana da Bíblia. E aí hoje eu vou trazer algo diferente dentro da palavra. Algo que vai mudar o seu pensamento. Amém? Vamos lá. A palavra é essa daqui. A mensagem especial. Talvez você não conheça Jesus. Você precisa ter autoconsentimento da presença do Senhor Jesus. E para você ter consentimento da presença do Senhor Jesus, você tem que arrepender dos seus pecados. Você precisa ter arrependimento. Você precisa colocar o arrependimento. Porque muitas das vezes nós queremos que algo aconteça extraordinariamente. Mas não existe arrependimento dentro de nós. Para que haja arrependimento, nós precisamos disso daqui. Talvez você hoje está passando por um processo. Médico cirurgião, o nosso Senhor Jesus. Grau honoráfico, Filho de Deus. Campo de estudo, coração, experiência. Infalível, eternas. Consultório em todos os lugares. Seu poder e conhecimento ilimitado. Seu pagamento, a graça e o amor. Livro de receitas. A Bíblia. Enfermidades, a cura, todo tratamento. A fé, gratuitamente absoluta. Sala de cirurgia. O altar. Hospital. A igreja. Dieta. Oração e jejum. Talvez você tenha percebido. Jesus precisa de nós movermos o altar. Para que nós venhamos mover o altar, nós temos que entender assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus não foi só simplesmente ferido, mas também foi oprimido. Tudo que havia sobre si em nós, Jesus ele levou com ele. Mas ainda, por que ainda continuamos sofrendo? Por que ainda continuamos passando prova, luta, provação? Não estamos passando por luta e provação. Estamos vivendo um tempo de esfriamento da fé. Esfriamento no amor. Porque quando você recebe esse entendimento de Deus, você recebe uma instrução. Quando falamos aqui, livro de receitas, a Bíblia. Talvez você não tenha a Bíblia como receita, livro de receita para sua vida. Você está tendo o quê? Um esfriamento espiritual e não está percebendo.
Você não está usando a palavra de Deus para identificar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Talvez o que você precisa entender para a sua libertação é o quê? Conhecimento bíblico. Fortalecimento, a oração e o jejum. Primeiro desses, a vigilância. Consciente que o Espírito, ele é avivado por Deus. E para se ter avivamento por Deus, nós temos que estar o quê? Atento a ouvir a palavra de Deus. Amém? Pai querido, Pai amado. Senhor, sexta-feira de libertação. Pai, tira todo o impedimento da vida da minha esposa. Senhor, restaura a saúde, restaura a vida espiritual. Pai, restaura a vida espiritual dos teus filhos. Cada um que ouve esta oração, ô Senhor, tira do espírito de confusão. Senhor, renova, restaura a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Chegando na tua casa, na minha casa, Semana da Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 62, no versículo 1. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei grandemente abalado. Estamos no ano, a salvação está às portas. Para que essa salvação esteja às portas, hoje nós vamos falar de salvação. Talvez você não vai entender, mas o que o irmão está querendo dizer salvação? Eu estou ainda na igreja, no templo, na casa de oração. A casa de oração não significa que você está salvo. A casa de oração não significa que você está totalmente salvo. Você precisa estar na casa de oração. Por quê? Por causa da união com os irmãos. Por causa da mesma fé. Vou ler um trecho aqui, uma mensagem aqui, do panfleto que eu li. Esse que nós entregamos às portas. Você gostaria de aceitar Jesus Cristo? Não existe como seu suficiente Salvador. Não existe isso daqui. Existe assim. Você arrepende dos seus pecados. Arrependimento, irmãos. É como se ele, o feito que Jesus fez, não tivesse como ele fazer. Nós que temos que fazer, não. Nós se arrependemos. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Diante do Senhor e diante dos homens, eu me arrependo. E peço que o Senhor venha me ajudar na minha conversão e transformação da minha vida espiritual. Para que eu possa viver dias na tua presença. E quando o grande dia do Senhor vier, eu serei arrebatado para a salvação. Não serei tocado pelas feridas dos homens, mas serei restaurado pelo Senhor. E cumprir-se-á a minha salvação no Senhor Jesus. Porque ele quem trouxe-me a salvação, não foi o homem que trouxe, mas foi o próprio Jesus. A minha alma espera somente em Deus, e dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa. Ninguém pode falar por Jesus, a não ser ele mesmo. O degrau para subir a escada que se a Jesus, a estrada que caminha a Jesus, nós precisamos mudar toda a nossa rotina para que ele se cumpra em nós.
Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.